Boa noite, meus irmãos. Eu ia brincar que nem o João, mas eu ia ficar mais nervoso ainda, então deixa pra lá. Obrigado, meu irmão. Calma, tá, meus irmãos, são só 2 folhas. Bom, mas antes de mais nada, boa noite novamente. E eu queria começar lendo a nossa divisa, só para a gente já deixar bem fresquinho na memória, lá em 1 Pedro 1,7, que diz: para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. E... Ô, Silvio, toma conta. Então, o Caleb mandou para a gente os temas no início do mês, e para a gente já ter um tempo assim para ir estudando e tudo mais, conversando com o Senhor. E ele já começou a falar, pesquisem e tal, orem bastante. E aí eu comecei a orar bastante e tal. Só que aí eu fui, ao longo das minhas orações, eu fui percebendo que são 5 temas: Cristo, graça, fé, palavra e reino. E os 2 primeiros, antes de mim, eles falam muito sobre as atitudes de Deus conosco, né? E aí, se a gente for parar para pensar, Cristo é a pessoa de Deus que morreu por nós na cruz para que nós pudéssemos ser alcançados pela graça. Então, esses já foram os 2 últimos temas. E aí eu falei assim, tá, Senhor, mas e agora? Fé? Aí ele, fé. Aí eu, a fé exige da gente, né? Legal. Então, eu vou falar de um tema que não é sobre nós, é sobre fé, sendo que a fé exige nós. Enfim. Mas eu coloquei que a fé, por outro lado, diferente dos temas de Cristo e graça, ela exige atitudes nossas. Ela exige muitas atitudes nossas, na verdade. E aí, para ajudar a gente a começar a enxergar isso melhor, eu fui para o velho dicionário, né? E lá tem algumas definições que diz que a fé é uma convicção, uma crença profunda, uma confiança total em algo ou alguém. Ok. Em grego, que nós vamos ver mais para frente, a fé, ela é uma palavrinha pequenininha chamada pistis, ou pistos, né? E aí ela significa essencialmente confiança. E essa confiança total também. E aí no latim, que eu tenho que estudar na faculdade, ela se torna fides, que significa agora lealdade. E que também vai originar as palavras fidelidade, fiel. Ou seja, a gente tem confiança, convicção, fidelidade, todas essas coisas estão falando basicamente sobre a nossa atitude, a nossa ação de confiar em algo, de permanecer em algo. E realmente, ainda assim, eu não estava conseguindo compreender onde Deus queria chegar, onde Ele queria que eu começasse a me aprofundar. Por quê? Antes de tudo, eu já tinha uma pregação em mente sobre fé, porque eu anoto muitas pregações que eu assisto. E eu tinha praticamente tudo que eu queria falar. Só que aí o Espírito Santo plantou uma pulga atrás da minha orelha e falou assim, está faltando alguma coisa. E deixou. Aí eu fiquei, Senhor, o que está faltando? Eu tinha início, meio e fim, meus irmãos, para vocês terem ideia. E aí ele falou, está faltando alguma coisa aí. Aí eu fiquei, o que está faltando? O que está faltando? E aí fui eu procurar. E aí eu fui ler, valeu Daniel, C.S. Lewis, que do Cristianismo Puro e Simples, ele vai ter 2 capítulos sobre fé, né? E ele vai trazer um exemplo muito claro para a gente poder entender e visualizar melhor, que foi justamente o que me ajudou muito. E eu falei assim, era isso que estava faltando, né, Senhor? E aí ele vai trazer um exemplo que diz assim, a minha razão está perfeitamente convencida por evidências suficientes de que os anestésicos não vão me sufocar e que os cirurgiões adequadamente treinados não começariam uma cirurgia enquanto eu estivesse consciente. Até aqui tudo bem. Não sei os irmãos que já passaram por alguma cirurgia, mas todas as cirurgias, quando necessárias, acontece anestesia geral, você dorme, não lembra de nada. Mas, continuando, mas isso não altera o fato de que, quando eles me deitarem na maca e cobrirem o rosto com as suas máscaras assustadoras, um pânico meramente infantil toma conta de mim. Começo a me imaginar sufocando de medo, de que eles comecem a me cortar antes de eu estar apropriadamente sedado. Em outras palavras, eu perco a minha fé nas anestesias.
Não é a razão que está tirando a minha fé, pelo contrário, a minha fé está fundada na razão, e sim a minha imaginação e as minhas emoções. E aí é muito interessante que ele está trazendo aqui 3 fatores que atrapalham a nossa fé. E eles estão interligados, mas eles atrapalham assim muito, muito, muito. Por quê? Quando eu vi esse exemplo, quando eu entendi que o Senhor queria falar sobre isso comigo, aí eu falei, poxa, agora eu sei o que eu vou procurar na Bíblia. E aí quando eu fui ler na Bíblia, eu falei, caramba, mané, que isso? E realmente isso confirmou muito no meu coração uma coisa que eu comecei a pensar lá na EBF em julho. Porque, os irmãos que não sabem, eu fiquei aqui com a tia Sandra contando a historinha para as crianças e é muito engraçado. Eu amo essa história, porque era sobre a história da serpente de bronze. E aí, eu rio sempre que eu lembro. E as crianças, quando a gente começa a contar das coisas que Deus fazia pelo povo no deserto, de que ele botava a nuvem sobre eles, a coluna de fogo, descia o maná do céu, e mesmo assim o povo reclamava, as crianças ficavam, que isso, tio? Mas reclama de quê? O povo reclama de barriga cheia, tio, que isso? E eu rio sempre que eu lembro. Só que aí a tia Sandra me orientou ali a falar, mas a gente também não reclama? E aí, falou comigo também, né, meus irmãos? E aí eu falei assim para as crianças, mas a gente não reclama também quando a gente tem que acordar cedo para ir para a escola, quando a gente tem que comer a comida da escola, quando a gente tem que comer aquela comida, né, remexida, quando a gente tem que estudar, mas mesmo assim a gente tem casa, comida, graças a Deus roupa, a gente tem transporte para ir para voltar em segurança, e mesmo assim a gente reclama. E aí, nessa sopa toda de contexto, Deus tocou no meu coração para falar, para ver sobre a abertura do mar, né? Que é aquele grande momento da provação da fé, né? E aí eu vou pedir para os irmãos abrirem lá em Êxodo 14. A gente vai ler do 9 ao 13. Quem achou diz amém? Ninguém achou, né? Enfim. Diz assim, eu vou ler os ímpares, os irmãos leiam os pares. Os egípcios, com todos os cavalos e carros do faraó, com seus cavaleiros e seu exército, os perseguiram e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Haironte, em fronte de Baal-Zephon. E disseram a Moisés, foi por falta de sepulturas no Egito que nos tiraste de lá para morrermos neste deserto? Vou repetir. Foi por falta de sepulturas no Egito que nos tiraste de lá para morrermos neste deserto? O que fizeste conosco tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios, pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. Volta para mim, por favor, no 13, no 9, Raquel, por favor, no 11, perdão. Isso. Eu fico abismado com essa parte, meus irmãos, sem brincadeira, essa parte me chocou muito. Quando eu li, eu falei, como assim? Foi por falta de sepulturas no Egito que você tirou a gente de lá para morrer no deserto? Como é que eles têm coragem de falar isso? Era uma parte que eu não tinha eu não sabia disso. Eu fiquei, como assim, cara? Que audácia, cara. E é claro, né? Nós humanos, eu falei, se eu sou Deus, eu vou abrir mar? Eu vou abrir nada. Não quer morrer no deserto? Vai morrer na água, então joga uma onda e cobre todo mundo. Não. Mas eu fiquei realmente assim, para morrer, eu fiquei, cara, que isso? Mas aí eu lembrei do exemplo do C.S. Lewis. Volta 1, Raquel, por favor. Ali no 10, diz que os israelitas eles ficam apavorados e eles começam a clamar a Deus. Então a gente percebe aqui que no primeiro momento eles já começam a ficar com muito medo. E no medo, geralmente, a gente começa a agir por instinto. E em muitos momentos, com muito medo, a gente vai perder muito a razão. A ponto de, no 11, eles conseguirem falar
foi por falta de sepultura no Egito que você, Moisés, libertou a gente do Egito para morrer no deserto. Então, eles chegam a desejar voltar para o Egito, voltar a serem escravos só para não morrer, só para não sofrer ali no deserto. Mas esse já é um exemplo ótimo de uma pessoa que tem fé em Deus, que vê as 10 pragas que o Senhor mandou para poder libertar eles daquela servidão, mas que assim perde toda essa fé por causa do apavoramento, das emoções, e chega a falar uma coisa dessa. Mas vamos continuar. Mas lá na frente nós sabemos que Jesus veio, que ele está na terra e ele começa a dar lições para a gente. E o texto que a gente mais leu hoje, Mateus 6, por favor. Ele começa no capítulo 5, no sermão da montanha com as bem-aventuranças, e ele vai falando, né? Vamos ler do 19, por favor, Raquel. Diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos parar nisso aí. Antes de tudo, Jesus começa a falar sobre essa conexão com Deus. Sobre nós estarmos conectados, estarmos interligados com Deus, para nós mantermos o nosso coração sempre no alto, mantermos o nosso coração sempre nas coisas de cima. E muito disso está ligado às nossas emoções e à nossa razão também. Do nosso coração provém as nossas emoções, não exatamente do nosso coração, mas a figura do nosso coração provém as nossas emoções, e do nosso cérebro provém a nossa razão. Então, onde estiver o nosso coração, se ele estiver em bases, como posso dizer, instáveis, toda hora a gente se perde. Mas se ele está em Cristo, como o João disse, a nossa fé continua firme na rocha. E aí, complementando, lá a partir do 28, que nós lemos bastante de manhã, porque andais ansiosos quanto ao que vestir, olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram essas coisas. E, de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Então, reforçando mais uma vez, conectem-se com o Senhor, porque Ele sabe que vocês precisam dessas coisas, de se vestir, essas coisas minúsculas para Deus. Ele sabe que vocês precisam se vestir, Ele sabe que vocês precisam se alimentar. Então, por que Ele não daria isso para vocês? Então, reforçando, não deixe que a ansiedade, que essa emoção muito forte, que esse sentimento muito forte, às vezes muito ruim, tome conta de vocês e faça vocês perderem a razão. E quando você perdeu a razão, você já perdeu a fé. Você já não consegue mais agir com a sua fé. E aí, justamente, a gente perde essa conexão com Deus quando a gente deixa a ansiedade tomar conta da gente. E ali no versículo 30, no finalzinho, ele fala de homens de pequena fé. E aí, eu não sei se os irmãos lembram, mas eu falei que a fé pistes do grego ia aparecer de novo. Ali é uma expressão que o próprio Jesus cria. Ele conversava com os discípulos e ensinava em grego, que é como se fosse o inglês dos dias de hoje. Era a língua que todos conheciam, então ele cria essa expressão em grego, que é o oligopistos, que é justamente, só existe essa nomenclatura por causa de Jesus. Ele cria o homens de pequena fé. E a gente vai ver ele usando mais para frente, mas um detalhe é que ele nunca usou isso se não fosse com os seus discípulos. É um detalhe bem chocante. Ele nunca usou com, como eu posso dizer, com as pessoas ao redor. Ele usava com as pessoas, com os discípulos que estavam com ele há dias, meses, anos. E aí vamos continuar lá no capítulo 14.
Jesus sobe também, irmãos, para acompanhar também. 22. E aqui é muito conhecido, mas a gente vai ler também para poder prestar atenção em cada um dos pontos, que diz assim a partir do 22. Logo em seguida, ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: "Tende coragem, sou eu, não temais." Pedro lhe respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás." E ele lhe disse: "Vem." Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas, ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-lhe e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Mais uma vez, homem de pequena fé. Mas antes disso, Pedro se distrai com o vento, com o mar revolto. Ele tem aquelas encenações de que ele perde o foco do olhar de Jesus, né? Ele para de olhar nos olhos de Jesus. Mas, de qualquer jeito, a Bíblia fala que Pedro percebe o vento, que ele começa a perceber que ele estava andando sobre a água, e a gente tem que ressaltar o fato de que Pedro era pescador. Ele, mais que ninguém, conhecia o mar. Então, ele não saber nadar também não faria muito sentido. Mas Pedro começa a afundar porque ele está desesperado. Ele está vendo que o mar está revolto e que ele não consegue nadar num mar de tempestade. Ele começa a afundar e pede pela ajuda do Senhor. E aí Jesus fala: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Então a gente vê aqui outro exemplo de uma desconexão automática, não, mas uma desconexão muito rápida de Jesus e de Pedro. Pedro pisa fora do barco na água, não afunda e de repente ele começa a afundar, porque ele mesmo perde essa conexão com Cristo. Continuando. Lá no capítulo 17, do 14 ao 21, diz assim: Quando chegaram junto à multidão, aproximou-se de Jesus um homem, e ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então Jesus repreendeu o demônio que saiu do menino. Desde aquela hora ele ficou curado. Mais tarde, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhes: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Colchete. Mas essa espécie de demônio não sai a não ser com oração e jejum. Então aqui a gente percebe a pequena fé dos discípulos em Jesus, que resulta em eles não conseguirem tirar esse demônio do menino. Mas a gente também percebe que a fé, para ela aumentar e ela passar nas provações, ela não basta: eu não duvido, eu não tenho medo, eu acredito em Jesus. Não, você tem que ter um pouquinho mais atitudes, exige mais de você. Quanto mais força você emprega na sua fé, quanto mais dedicação você emprega na sua fé, mais ela aumenta. E aí a gente percebe que a fé é um exercício constante. E aí, como prova da nossa fé, a gente vai jejuar para aquilo ali acontecer. E como que a gente sabe disso? Quando a gente ora, quando a gente busca conhecer mais de Cristo. E através da oração, nós entendemos a decisão que nós temos que tomar.
E aí agora nós vamos ver o outro lado, porque agora a gente viu todos os exemplos de a fé foi insuficiente e aí Jesus teve que agir. Agora nós vamos ver como a fé se sobressai. E tem uma frase, que essa, sim, é quando eu estava pensando na pregação que eu já tinha em mente, que diz que a fé grandiosa é aquela que não toma para si o peso do fazer, nem a glória do feito. E aí eu peço que os irmãos tenham essa frase em mente. A fé grandiosa é aquela que não toma para si o peso do fazer e nem a glória do que foi feito. E aí a gente vai abrir lá no capítulo 8 de Mateus, vamos voltar um pouquinho. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Então veio um leproso e, ajoelhando-se, disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero ser purificado. No mesmo instante, ele foi purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não contes a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés estipulou para que lhe sirva de testemunho. Volta o 3. Aqui a gente já percebe uma mudança completamente diferente no comportamento. A gente vê, primeiramente, um leproso, ou seja, ele tinha uma questão muito importante para tratar com Jesus, que era a cura do seu corpo, e ele fala: Senhor, eu sei que se você quiser, você pode me curar. E a irmã Paty trouxe esse texto na quarta-feira passada, e eu falei: eita, agora, Deus está falando. Então, o leproso já chega assim, botando as cartas na mesa, né? Vamos dizer: Senhor, eu sei que se você quiser, você pode me curar. Eu estou pedindo, é claro que isso vai me fazer muito bem, mas eu sei que se você quiser, você pode me curar. Eu não estou nem duvidando, mas eu sei que se você quiser, você pode me curar. Como eu disse na frase, a fé grandiosa não toma para si o peso do fazer. Então ele já coloca a sua petição para Jesus: Senhor, se você quiser, você pode. Ok. E antes de tudo, aquele leproso, ele se ajoelha diante do Senhor. Então ele se humilha primeiramente e coloca todo a responsabilidade de fazer aquele milagre sobre Jesus, que é quem pode fazer. Continuando. 5. Não, 5 não. Versículo 5, no caso. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele, rogando: Senhor, o meu servo está em casa deitado, paralítico, e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente dizer uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: fazer isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam ele: Em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e te seja feito conforme creste. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Eu gosto muito dessa passagem, porque é a primeira vez que a gente já vê, assim, o cara chega: olha, Senhor, eu preciso que você faça isso para curar o meu servo, mas eu não sou digno de que você entre na minha casa. E por causa disso, eu acredito que, mesmo daqui, mesmo distante, você pode curar ele de onde você estiver. Então, eu reconheço que eu não sou digno, eu reconheço que eu não posso fazer nada para ajudar a situação dele, eu só posso pedir a você, e principalmente, eu acredito que você pode fazer, de onde você estiver. E aí,
Jesus exalta ele. Eu nunca vi em todo Israel uma fé como essa. Que isso sirva de exemplo para a gente. Por último, a mulher cananeia, ou Sirofenícia, no capítulo 15, versículo 21. Vamos ler todos juntos. Os ímpares eu, os pares os irmãos. Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram dele: manda-a embora, porque vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ela veio e prostrando-se diante dele e disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: Mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora sua filha ficou boa. É interessante que Jesus ele já usa uma metáfora para dizer: olha, eu vim para os filhos da casa. E não é justo eu não dar de comer para os filhos de dentro da casa para dar para os cachorrinhos. E ali seriam cachorrinhos assim, pets, né? Como cachorrinhos dóceis que a gente tem dentro de casa. Animais domésticos. Mas ainda assim, os filhos são muito mais prioritários do que os cachorros. E aquela mulher, quando Jesus fala isso como forma de provocação, como uma forma de provação da fé daquela mulher, eu percebo que, diferente do pessoal do Egito, ela não se deixa levar pela emoção. Porque muitas pessoas poderiam olhar e falar: ah, não, beleza, você só veio para os judeus, suave então, não quero mais não. Pode ficar aí então com a sua fé, pode ficar aí com a tua cura. Não quero mais não também. E ela perderia totalmente a cura da sua filha. Ela perderia a chance de tirar o demônio da sua filha. Então, o fato de ela já não agir pela emoção, de falar assim: ah, então, quer saber então? Não. Ela fala: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, ela não responde com grosseria, mas ela dá uma resposta muito sensata. E ela, antes de tudo, ela assume a posição dos cachorrinhos. Ela não fala assim: mas eu também posso ser uma filha, e aí? Não. Ela se humilha diante do Senhor, para, como a gente leu de manhã, para que no tempo devido Ele o exalte. Ele a exaltou. Então, eu interpreto essa atitude dela como se ela dissesse: Senhor, eu não sou digna de que você use todo o seu poder comigo, mas eu acredito que só um pouquinho, uma fração do seu poder pode resolver tudo o que eu preciso, tudo o que eu estou te pedindo. E aí me faz lembrar muito da mulher do fluxo de sangue. Não sei se os irmãos lembram, mas ela tem toda aquela questão social de que ela não poderia sair de casa, e ela já sofria com aquilo há mais de 10 anos, e ela pensa: se eu tocar apenas na orla da veste, não é nem no pé, no dedo, no fio de cabelo, na orelha, não, é na orla da veste. A gente, quando era criança, pelo menos eu, a gente brincava de pique-pega, e quando a pessoa pegava na blusa, a gente falava: blusa, camisa não tem sangue. E camisa não tem sangue. Né? Camisa não tem sangue, mas ela pensa: se eu tocar só na orla da veste, eu consigo, eu vou ser curada. Eu tenho fé de que só de eu tocar na orla da veste, eu vou ser curada. E a mesma coisa, essa mulher: Senhor, eu sei que só a migalhinha do seu poder, né? Só a migalhinha do seu poder pode curar o que eu preciso, pode resolver os meus problemas. Então, a gente percebe que a gente se humilha diante do Senhor, a gente mostra para Ele as nossas petições, e a gente fala: Senhor, eu não sou digno de tudo que você pode fazer, de tudo que você faz por mim, mas eu acredito que só você pode resolver isso daqui.
E aí, meus irmãos, é que foi que toda essa mensagem falou comigo, né? Que sempre tem esse momento. E aí, como os irmãos devem saber, eu passei na faculdade, graças a Deus, estou na Estadual do Rio. E ela entrou em greve em 2 semanas de aula. Faculdade pública. Mas, enfim, nesse período aí, eu fiquei de março até julho sem aula. Então, eu fiquei mais ou menos 6 meses aí, 6, 7 meses sem aula. 6 meses sem aula. E aí, foi punk. Por quê? Eu marquei com os jovens de tocar todos os domingos à noite, né? Como os irmãos estão vendo, o Caleb toca um domingo, eu toco o outro. Mas eu falei assim, não, eu toco todos os domingos, fiquei animadão. Estou de greve, não vou precisar ir para a faculdade à noite, porque eu faço faculdade à noite. Não vou precisar ir para a faculdade à noite, eu venho para os ensaios de quinta à noite, tá tranquilo. Aí, dia 13 de julho, me liga a UERJ. Então, as aulas vão voltar. Aí eu, Senhor, justo agora. E era assim, aquele período que a gente estava finalizando as coisas para o mês dos jovens. E aí eu falei assim, acho que eu não vou poder tocar, hein, galera? Porque quinta-feira à noite eu estou na UERJ. E aí, eu comecei a falar, Senhor, não é possível que você me deu a faculdade, o baixo, para eu ter que escolher um ou outro, né? Vamos querer isso daí, porque, Senhor, você sabe, né? A faculdade é importante e tal. Eu já estava assim, né, meus irmãos? E aí, Deus falou assim, mas você não ficou de greve? Aí eu falei, fiquei. E aí é que eu lembrei que, quando a faculdade entrou de greve e voltou às aulas, os alunos, como alguns alunos, tipo eu, tiveram necessidade de pegar trabalho, compromissos, assim, à parte da faculdade, eles abriram a oportunidade de você trancar algumas matérias, né? E aí foi que me veio aquela frase bem famosa de Esther, do livro de Esther, que o tio dela fala para ela, quem sabe não foi para esse momento que Deus te colocou aqui, ou Deus te fez rainha. E aí Deus falou assim, quem sabe não foi para esse momento que eu fiz a greve, né? Aí eu, será que foi? Eu falo brincando, mas na hora foi desesperador, tá, meus irmãos? Porque termina em outubro, então são 4, 5 meses que deveriam ser 6. E aí eu falei, Senhor, olha, eu preciso de uma solução, me ajuda aí. E aí eu tive a oportunidade de trancar uma matéria justamente das quintas-feiras. E aí eu falei assim, Senhor, se for para ser isso, Senhor, confirma no meu coração, Senhor, confirma no meu coração. Porque nessa matéria de quinta-feira, eu tenho 3. Eu tranquei uma que eu preciso sair da faculdade, correr para vir para cá. E aí eu falei assim, poxa, se eu trancar essa matéria, eu vou levar falta na outra matéria. Senhor, o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou levar falta, vou perder matéria, vou deixar acumular, Senhor, vou reprovar. Meu Deus, Senhor, me ajuda, meu Deus, Senhor, me ajuda. Já estava que nem o pessoal no Egito, né? Não, calma, também não. Também não é demais. Mas aí eu já estava afundando, que nem Pedro. Pode ser, melhor. E aí eu peguei e falei, Senhor, se for para ser, me ajuda. E aí eu tranquei a matéria, né? Foi ali meu passo de fé, né? E aí eu falei assim, tá, essa matéria eu tranquei, agora eu preciso conversar com a professora da outra matéria para ver se ela me libera da matéria dela. E essa professora é bem chata, meus irmãos, muito chata. E aí eu falei, vou escrever um e-mail. Aí eu escrevi um e-mail, falei que entendia se a situação fosse impossível, né, de ela me dar presença e tal, se ela precisasse me passar matéria extra, eu pegaria sem problema. E aí eu enviei o e-mail, falei, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor. Poxa, Senhor, se não der certo, Senhor, não sei o que eu vou fazer, Senhor. E aí na terça-feira agora, eu já estava assim, finalizando a mensagem. E aí ela terminou a aula e falou assim, quem me mandou e-mail hoje? Aí eu falei, eu. Aí ela, vem cá. Aí eu, Senhor, vai na frente, ó Pai. E aí eu cheguei lá na frente, aí ela, você já tinha me mandado e-mail antes? Eu, não, professor, eu só mandei um. Aí ela, não, porque teve um aluno que teve a mesma coisa que você. Aí ela, olha, eu sei que a vida está muito corrida, e eu não vou te passar trabalho extra, não, porque senão você vai ficar com muita coisa na cabeça. Mas faz os trabalhos, lê a matéria, lê os textos que você tem que ler, e eu vou te dar presença em todas as aulas sem problema. Aí eu, obrigado.
Quando eu virei, nossa, mas foi uma festa. Nossa senhora, faltou eu pular de alegria dentro da sala de aula. Mas eu me contive. E aí eu falei, caramba, Senhor, nossa senhora, Senhor, que isso, Senhor, muito obrigado, Senhor, que isso, Senhor. Nossa, Senhor, que isso, Senhor. Meus irmãos, Eu falo muito Senhor, né? E aí, é muito bom ter fé. Ai, vocês são muito bobos. E aí, ok, como eu faço no Maracanã, eu tenho que subir o alto. Aí eu subi o alto falando assim, nossa, Senhor, muito obrigado. E aí eu escrevendo lá a mensagem. Aí eu falei assim, Senhor, já vi isso, já vi aquilo, confirma no meu coração. E aí, o Espírito Santo foi falando bastante coisa. E antes de partir para o encerramento, Deus confirmou no meu coração de duas formas. Uma delas foi uma carta que eu li, que eu acabei encontrando na internet por acaso, né? De um influenciador que ele escreveu seu livro para Deus, dele conversando com Deus. Eu acabei encontrando, achei muito interessante, porque foi justamente na época que eu estava orando sobre a pregação. E aí, essa carta diz assim, se Deus não me oferecesse o céu, nem perdão, muito menos salvação, ainda assim eu o amaria? Talvez a minha fé não passe de um mero interesse de um Deus que eu criei conforme a minha imagem e semelhança. E se esse é o motivo pelo qual eu amo, que diferença há da minha fé para a fé dos pagãos? Pois também eles se curvam diante daquilo que esperam receber. Então, amar a Deus por aquilo que Ele concede, talvez seja, antes de tudo, amar a mim mesmo. Então, descubro com vergonha que muitas das minhas orações não eram orações, mas sim contratos silenciosos, em que eu exigia do Eterno a garantia da minha felicidade. Eu não queria Deus. Eu queria certeza de que nada de mal me aconteceria. Queria que a sua vontade coincidisse sempre com os meus desejos. E chamei de fé aquilo que talvez fosse só o temor do sofrimento. Senhor, faz com que a minha resposta seja como a de Jó. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Então, eu falei, Senhor, confirma no meu coração se é isso que eu preciso falar. E essa carta apareceu para mim. E eu falei, não é possível. Poxa, eu estava super feliz, super fiel, quando eu disse, poxa, passei na faculdade. Mas a primeira aprovação, eu tomei uma rasteira e caí. E comecei a afundar. Então, talvez realmente a minha fé seja só um contrato silencioso que eu falei, Senhor, eu não quero sofrer e você se vira para fazer minha vontade. Não, nós somos servos. E a sua função é me servir, seja na dor, seja na alegria. E aí eu falei, Senhor, confirma se é isso que você quer falar no meu coração. E fui dormir na terça-feira. E acordei na quarta com a mensagem do irmão Vinícius, me mostrando uma música. Eu gostaria que os irmãos baixassem as cabeças, refletissem, agora conversassem com o Senhor realmente. E pensassem sobre a fé dos irmãos, sobre a conduta da fé dos irmãos, sobre como ela tem sido, como tem seguido isso. Se nós estamos realmente orando, pedindo que Deus aumente a nossa fé, juntamente com as provações que fazem ela aumentar, provada no fogo, ou se nós dizemos, Senhor, olha, aumenta a minha fé, mas não pesa nisso não, tá? Não pega nisso daqui não. Segura a mão nessa parte. Não faz assim também. Peço que os irmãos reflitam também. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, pois sei
mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O seu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda os seus caminhos, eu confio. E Deus, por que sou tão pequenino assim? Eu vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vai cuidar de mim. O seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, confio em ti. Mesmo sem entender, pois sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós, Senhor. Obrigado, Jesus, por ser a pedra angular da igreja, ó Pai. Obrigado, Deus, porque Tu enviaste o Teu Filho e nos apresentaste a graça, ó Pai. Obrigado por ser confiável, Deus, por ser fiel a Ti, ó Pai. E por nunca mentir, ó Deus. Porque nós podemos confiar em Ti, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por ser essa pessoa para nós que somos nada, Senhor. Nós não somos nada diante de Ti, ó Deus. Então nós pedimos, ó Pai, que prove a nossa fé, ó Pai. Prove a nossa fé, ó Deus, para que nós possamos crescer em conhecimento, Senhor. Crescer dentro do Teu reino, ó Pai. Para que a nossa fé, como diz o versículo, seja provada no fogo, Senhor. E redunde em graça, Senhor. Redunde em glória e louvor do Teu nome, ó Pai. Que nós possamos parar de viver pensando que vai dar tudo certo, Senhor. E possamos confiar em Ti, Senhor. Mesmo quando não der certo, ó Pai. Que a nossa fé seja realmente a certeza, Senhor, das coisas que se esperam e das que não se veem, ó Pai. Que nós possamos esperar com paciência, Senhor. Que as nossas emoções, que a nossa imaginação não tome conta do nosso coração, não tome conta da nossa mente, nós percamos a fé, nós não percamos a convicção em Ti, ó Pai. Neste momento, ó Deus, eu Te peço que Tu aumente a fé dos Teus servos, ó Pai. Que Tu aumente a fé dos Teus filhos, ó Pai, em Ti, Senhor. Que não nos nossos braços, nas nossas forças, no nosso dinheiro, em homens, Pai, mas somente em Ti, Senhor. Pois só Tu tens o melhor para nós, só Tu tens a resposta, só Tu tens o poder e as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Isso é tudo que nós pedimos e nós Te entregamos, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém. Eu agradeço a oportunidade e espero que o Espírito Santo tenha tocado o coração dos irmãos. Amém.